boa tarde. Mais um episódio Desmistificando a Saúde Mental. Hoje com o título Vivências que Transformam, o CAPS em Foco. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio dessa série. Só para fazer um apanhado, nos episódios anteriores exploramos as raízes da luta antimanicomial e o papel essencial do CAPS, que são os centros de atenção psicossocial na construção de um cuidado baseado em escuta, liberdade e humanidade. Hoje voltamos nosso olhar para dentro do CAPS. Queremos entender a partir das vivências concretas de quem trabalha e de quem é atendido como esse espaço transforma vidas e ressignifica o cuidado em saúde mental. Vamos ouvir o relato de uma profissional da equipe técnica e de uma pessoa assistida pelo serviço, duas trajetórias que se cruzam no mesmo espaço de acolhimento. Converso agora, então, com a Fernanda Padovani, psicóloga do CAPS, e depois vamos também conversar com a Andrea Viviane Cossi, a Vivi, está aqui com a gente. Ela vem num segundo momento para fechar em grande estilo, contando suas vivências, experiências, seus olhares sobre o CAPS e o significado na vida dela, né? Tudo que ela viveu, aprendeu, que ela ainda está construindo. Vamos começar então o nosso bate-papo. Fernanda Padovani, muito boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes da Estrela FM. Um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Vivi, você falou que prefere ser chamada de Vivi, né? Pode ser, Vivi. Seu nome é muito bonito, Andrea Viviane. Seja bem-vinda, já já a gente vai conversar, mas é um prazer, uma alegria recebê-la aqui também, viu? Ótima tarde a todos. Então, para a gente começar conversando com a Fernanda sobre esse aspecto profissional, Fernanda, em que momento, né, da sua trajetória profissional o CAPS passou aí a fazer parte da sua realidade? Olha, eu já havia trabalhado em outro CAPS no município de Cosmópolis. Sim. Há uns bons anos atrás. Uhum. No momento que me chamaram aqui para Jaguariúna, eu estava trabalhando na assistência municipal, assistência social do município de Americana, mas eu nunca esqueci minha passagem pelo CAPS. Gostei muito de trabalhar com a saúde mental, de trabalhar com esse público. Então, quando me chamaram para cá e a proposta era trabalhar num CAPS, não pensei duas vezes. Uhum. Eu vim. Quando você aceitou o convite pela primeira vez para trabalhar no CAPS, independente da cidade, qual foi o sentimento? Qual foi o olhar que você teve? Que tipo de oportunidade profissional, inclusive humana, abriu para você? Abriram, né? Foram abertas, na verdade. Olha, Bruno, é um trabalho muito diferenciado, assim, dentro da psicologia, né? Quando você pensa no psicólogo, você pensa no terapeuta que está dentro de uma sala, sozinho, atendendo apenas uma pessoa por vez. Num setting terapêutico, uma coisa mais redonda, digamos assim, mais fechada. Quando você vai para um CAPS, é um mundo muito diferente. Sim. Eu percebi que você forma vínculos muito fortes com as pessoas. E assim, eu me vi explicando, gente, olha, eu vou tirar férias, tá tudo bem, eu volto, saio dia tal, volto dia tal. Eu não vou estar hoje por conta disso, porque as pessoas, elas se interessam pela minha vida. Sim. Você se sente acolhida também. Também. É um processo que é de via dupla, de mão dupla. Existe essa reciprocidade entre pacientes e profissionais. Sim, com certeza, Bruno. Até, né, eu vou citar aqui uma coisa pessoal. Ano passado eu estava gestante. Olha. Então, a equipe, todos os usuários acompanharam a minha gestação. Que bacana. Né? Eles viram a minha barriga crescendo, eles acompanharam todos, eu descobrindo o sexo do bebê, né? Eles acompanharam tudo isso. Fez chá revelação lá também ou não? Não fiz. Não fiz. Aliás, fiz só pra equipe, não fiz com todo mundo. Sim. E até hoje, todo mundo me pergunta como tá o bebê, pedem pra ver fotos. E eu mostro porque eles fazem parte também. Né? Eu sinto muita verdade no seu relato, né? Muitas vezes os profissionais da área de saúde mental têm um vínculo até determinado momento, né? Mas não ultrapassa muito aquela barreira. Mas como são cuidados muito delicados que tem que ter com essas pessoas, acaba que aflorando um sentimento a mais, não é isso? Sim, sim, com certeza.
E o que mais chamou a atenção, Fernanda, nas primeiras vivências dentro dessa lógica de cuidado em liberdade? Eu diria, Bruno, que é a possibilidade de um tratamento humanizado, né? De enxergar essas pessoas como membros da sociedade que participam da sociedade, né? A gente não tem que excluir as pessoas, elas fazem parte, a gente não tem que tirar elas para elas fazerem um tratamento. Sim. Elas fazem um tratamento vivendo a vida delas. Não é porque elas têm um transtorno mental que elas precisam ser excluídas da vivência, do mundo. Não, elas vão fazer o tratamento delas e elas vão frequentar a farmácia da esquina, a padaria da esquina, o supermercado, elas vão ter um trabalho. E eu acompanhei as redes sociais do CAPS, eu percebi que tem uma atmosfera, uma energia de vida lá, né? Vi os origamis, vi o jaleco todo colorido, as atividades todas que são promovidas, eu achei algo assim com muito alto astral, né? Com muita positividade, o que precisa, né, para dar quebra em assuntos tão delicados, né? Com certeza, Bruno. A gente precisa tratar até com leveza. Sim. Né? Tratar com leveza as coisas que acontecem, porque são assuntos pesados, são doenças às vezes muito complicadas, pessoas que estão em situações de vida muito difíceis. Então a gente tenta trazer essa leveza também para o dia a dia deles. Existe alguma situação ou detalhe cotidiano que para você simboliza a essência do que é o CAPS? As portas abertas. As portas abertas, isso é bem emblemático mesmo, né? Sim. E com o passar do tempo, Fernanda, quais mudanças você percebeu no seu modo de se envolver, de escutar, de estar presente para os usuários? Eu acho que é um pouco do que a gente já falou, Bruno. É uma via de mão dupla, né? Uhum. Eu estou na vida deles e eles estão na minha. Acho que a gente pode falar também que essa vivência me ensinou a ser mais humilde, a dar valor a coisas pequenas na vida, né, que às vezes no nosso dia a dia a gente não consegue enxergar como coisas boas, né? Você às vezes está conversando com uma pessoa que está te contando uma trajetória de vida muito difícil, que ela não tem apoio da família, ou que ela já passou por situação de rua, e aí você pensa, nossa, e eu aqui preocupada com coisas tão bobas. E que lições você aprendeu, assim, mais especificamente, com os usuários sobre a dor psíquica e a resistência que eles têm para enfrentá-la? A dor, ela é invisível, né, Bruno? Mas muitas vezes ela é muito real, profundamente real. E infelizmente, com o preconceito que a gente tem hoje, muitas vezes as pessoas não procuram ajuda, né? Até o ato de procurar ajuda é uma forma de resistência, né? De lutar contra a maré, vamos dizer assim. Para quem está nos ouvindo agora, Fernanda, e queira conhecer o CAPS, saber como funciona a dinâmica, para se integrar à equipe de pessoas assistidas, como que funciona tudo isso? Como eu já falei, Bruno, as portas são abertas. Se a pessoa quiser procurar a gente, nós estamos lá das 7 às 5 da tarde, de segunda a sexta. Não precisa de encaminhamento. Se a pessoa estiver passando na nossa porta, resolver entrar, ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida. É muito simples o acesso ao nosso serviço. Perfeito. Agora então eu converso com a Vivi para ela falar um pouco da vivência dela, depois a gente volta com a Fernanda para encerrar. Você lembra, Vivi, como foi o seu primeiro contato com o CAPS? O que você sentiu naquele momento? Sim, com certeza. Eu estava gestante, né? Foi no ano de 2014 para 2015, e o CAPS foi meu apoio, né? Quando eu estava gestante, e eu precisava desse apoio, porque eu não tinha o apoio da minha família. Então o CAPS me acolheu, e durante toda a gestação eu senti empatia, carinho, respeito e amor. Bacana, muito significativo, né? Muito significativo. Uma experiência positiva que realmente te marcou. Positiva. Né? E o que mais te surpreendeu na forma como você foi acolhida naquele momento pelos profissionais? O que mais me surpreendeu foi a dedicação e o respeito acima de tudo. Carinho, afeto que eu não tinha da minha família, eu consegui no CAPS. Então, assim, teve momentos, enfim, variados que você sentiu vista, escutada, sujeito à sua própria história, podemos afirmar. Sim, muito, muito vista. Em momentos diferentes, né? Sim.
E quais mudanças mais profundas você percebeu em você desde que você começou a ser atendida? Bom, eu digo que nos momentos de acolhimento, né, principalmente nos momentos de escuta com os profissionais, psicólogos, psiquiatras, estagiários, todos os funcionários do CAPS, inclusive os próprios integrantes mesmo, os usuários do CAPS, eles sempre me deram essa escuta, né? E o que eu consigo ter em relação a isso, eu consigo perceber mais calma, mais clareza em tomadas de decisões, consigo pesar mais coerentemente o lado racional com o lado emotivo, e eu consigo conviver melhor em sociedade com a ajuda do CAPS. De tudo que você citou agora, qual é a mudança mais profunda que você percebeu em você desde que você começou a ser atendida? A mudança mais profunda que eu percebo eu consegui separar esse olhar que é um olhar complicado que a sociedade tem para conosco, usuários do CAPS. Então, fazendo a terapia, aderindo à terapia, indo no CAPS, eu consigo fazer uma separação. Eu consigo entender que aquele olhar é um olhar da sociedade, mas que eu preciso trabalhar com isso. Ter psicológico para suportar. Porque isso. Só quem vive o problema sabe da sua dor, não é verdade? Exato. E sabe dimensionar, sabe, né, das dificuldades. Então você conseguiu ressignificar esse olhar, se autodescobrir e realmente se importar com você, se amar mais e cuidar da sua saúde mental. Exatas palavras, exatas. Ah, legal, bacana. Tem uma lembrança que tenha mais marcado, assim, de uma cena, algo importante na sua caminhada que você possa lembrar que ficou mesmo registrado? Tenho, sim. Durante o atendimento com a psicóloga que está aqui hoje conosco, né, a Fernanda, eu consegui vislumbrar a natureza do CAPS, pois lá tem uma natureza muito bonita, e me sentindo abraçada, me sentindo acolhida, eu consegui me sentir como uma fênix renascendo. Nossa, a simbologia da fênix é bem profunda mesmo, né? É muito profunda, porque eu estava num momento de necessidade de escuta enorme, e eu fui amparada por essa profissional maravilhosa que tem essa escuta tão significativa para mim, né? E como eu estava comentando, eles conseguem oferecer caminhos pra gente. Então você chega num momento vulnerável ali, sem ver saída. E o que acontece? Você é acolhido e eles te mostram os caminhos para você trilhar. É lindo. É lindo mesmo. Eu sinto muita verdade, muita emoção, inclusive na sua fala. Dá para sentir o quanto isso é significativo para você. Demais. E se você olhar para trás, como você enxerga a pessoa que você era antes do CAP em relação a quem você é hoje? Sim. Eu enxergo como uma construção. Um passo a passo, pois o respeito mútuo se constrói com atitudes. E é isso que existe no CAPS, são atitudes maravilhosas. E Vivi, o que você diria para alguém que tem medo, vergonha de procurar ajuda em saúde mental? Eu diria o seguinte: alguém que supera diariamente as dores, os gatilhos, os olhares, com resiliência, pode ter certeza que é alguém que tem um acolhimento. E esse acolhimento a gente consegue buscar no CAPS. Perfeito. Fernanda, eu acho que não é sobre formação, é sobre missão, né? Fala um pouco pra mim sobre isso. Por tudo que ela falou, a Vivi até agora, acho que tem pessoas que são predestinadas, já nascem com uma missão de trilhar um caminho específico, e parece que esse é o seu caso. Olha, Bruno, fico muito lisonjeada, tanto com as suas palavras quanto as da Vivi, né? Gosto muito da minha profissão, gosto muito do que eu faço, gosto muito de trabalhar onde eu trabalho e gosto muito do público que eu trabalho. São pessoas muito queridas, né? Que estão precisando de ajuda e que estão, às vezes, num momento mais fragilizado, e eles encontram essa ajuda no CAPS. Que bom que tem o CAPS no meio desse olhar tão estereotipado, estigmatizante que a sociedade tem, para ser um alento aí na vida de tantas pessoas, né? Com certeza. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui conosco, por inspirarem tantas pessoas a buscarem também ajuda. E na sequência, tem uma música que a Vivi escolheu, que é Charlie Brown Jr., Só os Loucos Sabem,
e depois uma que eu escolhi, Jota Quest, O Sol. Vamos curtir juntos? Muito obrigado. Lembrando que quinta e sexta ainda dessa semana tem mais episódios, né, gente? Sim. A gente fecha na sexta. Eu também quero deixar um abraço pro pessoal que tá do outro lado nos vendo aqui do aquário que a gente fala, né? O nome, na verdade, eu não sei. Fala o nome deles pra mim, por favor. O Cláudio e a Eliane. Cláudia e Eliane, muito obrigado, viu, por também estarem aqui conosco, conhecendo um pouco sobre o nosso trabalho. Desejo sorte e felicidade para vocês e muitas bênçãos sempre, tá?